O Brasil já está numa terceira onda da pandemia de Covid-19, adverte o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. A média diária de casos novos no país é maior desde março e a média de mortes da última semana está acima de 2.000 por dia. Com a redução do número de casos novos e de mortes na Índia, o Brasil e a América Latina voltaram a ser o principal centro da pandemia. A região tem apenas 5% da população mundial e 1/4 do total de mortes por Covid-19 no mundo. Pouco menos de 1 milhão de pessoas morreram na América Latina, mais da metade no Brasil, onde o vírus mata 7 vezes mais do que na Índia em proporção ao número de habitantes. A Índia tem uma população 6,3 vezes maior do que o Brasil. A Argentina e a Colômbia, que têm juntas 95 milhões de habitantes, tem 3 vezes mais mortes por dia hoje do que toda a África, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Dos 10 países com maior número de mortes por habitante hoje, 7 são da América do Sul. A taxa de mortalidade do continente é 8 vezes superior à média mundial. As explicações são várias, diz uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York. O ritmo lento de vacinação, as mutações do vírus, as cidades superpovoadas com periferias pobres, sistemas de saúde precários, taxas de obesidade maiores do que na África e na Ásia, idade média mais alta e o desleixo e a negligência de governos que desistiram de controlar o vírus, como foi o caso no Brasil, pelos cálculos do Dr. Pedro Halal, professor da Universidade Federal de Pelotas, que fez um levantamento sobre a contaminação, suspenso por falta de interesse do governo federal. Se o Brasil ficasse dentro da média mundial, teria poupado 370 mil vidas. Não é uma doença que só de idosos. Hoje a maioria dos internados em unidades de terapia intensiva tem entre 40 e 50 anos. Mais de 2.000 brasileiros de menos de 19 anos morreram de Covid-19. Ao se pronunciar sobre as 500 mil mortes, marca trágica atingida no sábado, o presidente Jair Bolsonaro se irritou e ofendeu jornalistas que questionaram por que ele reluta em dar bom exemplo e usar máscara em público. Desequilibrado, desrespeitoso, truculento, grosseiro e indiferente à tragédia, Bolsonaro voltou a defender o desacreditado tratamento com cloroquina, mostra total despreparo e a falta de liderança que explicam o fracasso do Brasil no combate à pandemia. O presidente está irritado porque centenas de milhares de pessoas protestaram nas ruas no sábado contra o seu desgoverno, as 500 mil mortes e a escassez de vacinas. No Brasil, o ensino à distância deixou 2 milhões e 700 mil crianças sem as refeições que recebiam diariamente na escola. Enquanto isso, nos Estados Unidos, com a vacinação adiantada, a banda de rock Foo Fighters fez o primeiro grande concerto pós-pandemia no Madison Square Garden, num ginásio fechado em Nova York. A inflamação do cérebro de pacientes que morrem de Covid-19 é semelhante à de pacientes que morrem de doenças neurodegenerativas como os males de Alzheimer e de Parkinson, revela um artigo publicado na revista Nature por pesquisadores das universidades de Stanford, nos Estados Unidos, e de Saarbrücken, na Alemanha. A análise dos tecidos do cérebro de mortes por Covid-19 mostrou que genes envolvidos com a cognição, a depressão e a esquizofrenia foram acionados pela doença. Houve sinais de distúrbio em neurônios do córtex cerebral, a região responsável pela tomada de decisões, a memória e o raciocínio matemático. O distúrbio do sono ou sono irregular podem estar associados a um risco maior de ter um caso grave e de morrer de Covid-19, indicou uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O estudo levou em conta outros fatores de risco, como fumar, a obesidade e a apneia do sono, o ronco. O sono ruim afeta o sistema imune e a coagulação do sangue, importantes no combate à doença. A maioria dos medicamentos com base em combinações de anticorpos autorizados para uso emergencial nos Estados Unidos contra a Covid-19 deve proteger contra as novas variantes do coronavírus, concluiu um estudo da Universidade de Washington de St. Louis, no estado de Missouri. Houve alguma resistência com monoterapias,
mas nunca com a terapia que combina anticorpos diferentes. Cuba anunciou uma eficácia de 62% depois da segunda dose da sua vacina Soberana 2, que deve ser tomada em 3 doses. A Índia aplicou 8 milhões de vacinas num dia. Os venezuelanos não estão recebendo a segunda dose por falta de vacinas no país. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, quer fabricar vacinas porque, nas palavras dele, as vacinas prometidas para a África nunca chegam. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que estão faltando vacinas para o consórcio COVAX. Os Estados Unidos prometeram doar mais 50 milhões de doses a países pobres e de renda média. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ameaça com prisão quem não quiser tomar vacina. Mais de 80 milhões de americanos estão recebendo assistência médica através de programas estatais como o Medicaid para os pobres e o Programa de Seguro-Saúde para Crianças. Quase 10 milhões aderiram a esses programas durante a pandemia de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. O Japão acelera a vacinação e vai aceitar público, mas só de japoneses, durante a Olimpíada de Tóquio, com o uso da metade da capacidade dos estádios, ginásios e locais de prova, com um máximo de 10 mil torcedores. O governo japonês está aplicando 1 milhão de doses por dia. 18% da população receberam a primeira dose e 7,3% estão plenamente vacinados. A abertura dos Jogos Olímpicos será em 23 de julho, mas o futebol começa dias antes. Se a pandemia piorar e for necessário adotar medidas de emergência, a presença de público pode ser suspensa. O número de casos novos de Covid-19 na Copa América chegou a 140. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara, mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se puder, quando tiver de sair de casa. Higienize sempre as mãos, não perca a sua oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.